Você já foi chamado de algo que te fez sentir pequeno? Imagine ouvir do próprio pai que você é um burro, um animal de carga, sem valor, sem futuro. Essa foi a história de Issacar, um homem da Bíblia que carrega uma verdade poderosa. A fé persistente e o clamor sincero a Jesus podem destruir qualquer obstáculo e transformar sua vida. Essa jornada começa na poeira, mas termina em vitória. Fique comigo, porque a história de Issacar vai te mostrar como transformar seus fardos em bênçãos. Issacar era um dos 12 filhos de Jacó, e quando chegou a hora de receber a bênção do pai, ele não ouviu palavras de glória ou promessas de grandeza. Não. Jacó o chamou de jumento forte, deitado entre dois fardos. Gênesis 49:14. Um jumento? Isso é como dizer que você é só um trabalhador braçal, alguém que carrega peso, mas nunca é notado. Talvez você já tenha sentido isso, como se o mundo te visse como menos, como se seus esforços não valessem nada. Issacar estava lá, no chão, com um rótulo que poderia ter acabado com ele. Mas aqui vai a primeira lição. O que os outros dizem sobre você não é o que Deus vê em você. O que Issacar fez com esse peso? Ele não deixou que o rótulo de jumento o definisse. A Bíblia não fala muito sobre seus feitos pessoais, mas o que sabemos é impactante. A tribo de Issacar, seus descendentes, se tornou conhecida por sua sabedoria e força. Em 1 Crônicas 12:32, diz que os homens de Issacar entendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Como alguém chamado de burro chegou tão longe? Porque Issacar escolheu carregar seus fardos com propósito. Ele clamou a Deus. Ele persistiu. Aqui está o primeiro ensino. Sua fé, mesmo que pareça pequena, é mais forte do que qualquer obstáculo. Deus vê o peso que você carrega. Ele ouve seu clamor. E Ele está pronto para transformar sua história. Pense nisso. Quantas vezes você quis desistir porque parecia que nada mudava? Talvez você esteja enfrentando um problema que parece grande demais, uma dívida que te sufoca, um sonho que não avança, ou uma dor que ninguém entende. Issacar te mostra que não é sobre o tamanho do fardo, mas sobre o que você faz com ele. Em Mateus 17:20, Jesus diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Issacar não era perfeito, mas ele confiou. Ele clamou, e Deus transformou um homem chamado de jumento em alguém cuja influência moldou uma nação. O que Deus pode fazer com você se você continuar crendo? Aqui vai um gatilho para te fazer refletir. Se Issacar, chamado de burro, pôde se tornar um símbolo de sabedoria e força, o que está te segurando? Pare um segundo e pense. Qual é o fardo que você carrega hoje? Qual é o obstáculo que parece impossível? Escreva nos comentários, porque quando você coloca isso para fora, algo começa a mudar dentro de você. A história de Issacar não era só sobre ele, era sobre abrir caminhos para outros. Sua fé pode fazer o mesmo. Se essa mensagem está falando com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Salve este vídeo para voltar a ele quando sentir que está quase desistindo. A recompensa de Issacar não foi só pessoal. Ele não ficou preso ao rótulo de jumento. Sua tribo se tornou essencial para Israel, conhecida por entender os tempos e liderar com sabedoria. O que era um homem sobrecarregado se transformou em alguém cuja fé abriu portas para uma nação. E você? O que era e o que aconteceu? Já viu Deus transformar algo na sua vida? Talvez você ainda esteja no deserto, carregando o fardo, sentindo que nada muda. Mas aqui está a verdade. Cada passo que você dá com fé te aproxima da vitória. Em Isaías 40:31, a Bíblia promete que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Clame a Jesus. Persista. Ele está contigo e ele nunca falha. Se essa palavra mexeu com você, escreva nos comentários. Eu escolho a fé.
Isso não é só uma frase, é uma decisão. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de encorajamento. Salve para lembrar que Deus está trabalhando na sua história, mesmo quando você não vê. Issacar não desistiu e sua tribo mudou a história. Sua fé pode mudar a sua. Continue clamando, continue crendo. Mas a história de Issacar vai além. Ele não apenas superou o rótulo, ele usou sua fé para construir algo maior. A tribo de Issacar se tornou conhecida por sua capacidade de discernir o que era certo em tempos difíceis. Isso não aconteceu por acaso. Foi a fé persistente de um homem que decidiu clamar a Deus, mesmo quando tudo parecia contra ele. Pense em sua vida. Quais são os momentos em que você sentiu Deus te guiando, mesmo no caos? Em Hebreus 11:6, a Bíblia diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sua fé, mesmo pequena, é o que conecta você ao plano dele. Issacar entendeu isso. E você, está pronto para entender? Vamos parar por um segundo. Qual é a sua luta hoje? Talvez seja algo que você nunca contou a ninguém. Talvez seja um peso que te faz sentir como Issacar, preso entre dois fardos. Escreva nos comentários: Deus, eu entrego o meu fardo. Colocar isso em palavras é o primeiro passo para a liberdade. E se essa mensagem está te tocando, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Issacar não guardou sua transformação para si mesmo. Ele abriu caminhos para outros. Você pode fazer o mesmo. A fé de Issacar não era sobre ele apenas. Era sobre um legado. Sua tribo não só sobreviveu, mas prosperou, porque ele escolheu acreditar que Deus podia transformar sua história. E aqui vai outra lição. Sua fé não é só para você. Quando você persiste, quando você clama, você está abrindo portas para outros. Talvez sua família, seus amigos ou até alguém que você nem conhece ainda. Em Gálatas 6:9, a Bíblia diz: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos. Issacar não desistiu. E você vai desistir? Se essa mensagem está mexendo com você, pause agora e escreva nos comentários. Qual é o fardo que você está entregando a Deus hoje? Compartilhar isso pode ser o começo de uma mudança. E se essa história te inspirou, passe adiante. Salve este vídeo para lembrar que Deus está com você, mesmo nos dias mais difíceis. Issacar era um homem comum, com um rótulo pesado, mas Deus o transformou em um líder. O que ele pode fazer com você? A história de Issacar é um lembrete. Deus não vê você como o mundo vê. Ele não te define pelos rótulos que te deram. Ele vê o potencial, a força, a fé que você carrega. E quando você clama a Ele, quando você persiste, Ele transforma o que parecia impossível. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Eu acredito na transformação. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Salve este vídeo para voltar a ele quando precisar de força. A história de Issacar não terminou na poeira, e a sua também não. Continue clamando, continue crendo. Se você sentiu Deus falar com você hoje, deixe um comentário contando como. Talvez seja um fardo que você está enfrentando ou uma vitória que ele já te deu. Compartilhar isso pode inspirar alguém. E se essa mensagem tocou seu coração, passe adiante. A história de Issacar mostra que Deus transforma o que parece pequeno em algo grande. Sua fé, seu clamor, sua persistência